momento que eu achei interessante, um pequeno momento anedótico, inclusive, que eu acho que é curioso, que é o atentado de 20 de julho. O que aconteceu foi que teve numa cabana, que é a Toca do Lobo, que fica na Prússia Oriental, alguns militares nazistas, eles eram contra Hitler. Olha aí. Eles falaram o seguinte, cara, então, Hitler tá perdendo a linha, tá meio doidão. E aí tem um livro muito interessante do, acho que esqueci o nome, esqueci o outro nome. Norman Davis, do Levante de Varsóvia, né? Não, é o do High Hitler. Só que High Hitler. De doidão, Haig, de doidão. Tá, eu esqueci, não, Norman Davis é outro cara que fala do Levante de Varsóvia. Talvez não seja Norman, talvez esteja confundindo. Mas é um livro chamado High, de doidão, Haig, alto, né? Sim. Hitler, que fala sobre como que o Hitler foi se drogando mais ao final da guerra. E muita gente fala, no final ele já não tava batendo bem. Sabe? Que já tava pela quantidade de drogas, porque esse historiador ele teve acesso às anotações do médico do Hitler e ele anotava a quantidade de droga que ele usava. Pra aguentar, né? Pra, sem dormir, pra ter tava, pique. Ele tava, no final da guerra, usando muito mais do que no começo. Entendi. Sabe? E aí isso foi escalando. De qualquer forma, o ponto é, tinham soldados nazistas que eram contra. E tinha um grupo especificamente contrário, que era liderado pelo coronel Klaus, eu até anotei o nome porque esses nomes são foda, alemão, né? Eu esqueci um monte de nome de gente aqui nesse programa. Por isso que eu anotei. Klaus von Stauffenberg, que ele foi para uma reunião com Hitler no dia 20 de julho. Ele foi uma reunião com Hitler e com outros oficiais nazistas, né? E ele era, um coronel, um cara importante, e ele levou uma pasta com uma bomba dentro. Ele levou uma pasta com uma bomba pra ele colocar do ladinho de Hitler e matar o velho. Matar o bigodudo maluco. Não é o filme lá do Tom Cruise? Operação Valkyrie, esse mesmo. É. O que aconteceu? Havia essa insatisfação com Hitler e a ideia desse grupo contrário ao Hitler era basicamente matar o Hitler nesse atentado de 20 de julho, chegar pros aliados e falar o seguinte, eu não gosto de você, você não gosta de mim, mas se você deixar o livre, eu arregaço com a União Soviética. E focar apenas no fronte oriental, o fronte soviético, e aí conseguir com a morte do Hitler fazer isso. A estratégia era essa, o caminho era esse. Aconteceu que no dia 20 de julho, e aí eu vou te mandar a fotinha aqui, por favor, Lenny, por favor, coloca aí. Ele encontra e ele bota a pasta, ele continua no banheiro ali rapidinho, e aí sai correndo com a mão na vida, assim. O trouxa faz assim. E aí a bomba explode. Ah, chega a explodir então? Bum, olha aí, ó. Regaça, filho. Bombão, tá? Sei. É a mulher, é a biribinha braba. Biribinha atômica. A biribinha atômica. Mas... Lembra? Essa era a referência que eu queria fazer. Infelizmente a mesa protegeu Hitler. Ele teve ferimentos leves na perna e vários estilhaços de madeira. Então não era uma puta bomba. Não, era uma bomba, só que tipo assim, tem muitas justificativas do que aconteceu. O ponto explodiu, pum. 24 homens estavam dentro da sala. E era grande, pum. Só que o Hitler, na hora, se eu não me engano, ele viu... E isso é o que dizem, né? Isso é muito abstrato, de confiar nesse tipo de fonte e tudo mais. Mas dizem que o Hitler meio que olhou alguma coisa que chamou a atenção dele, e aí ele se posicionou de um jeito que a bomba não pegou muito bem, nem pegou outra pessoa na frente. Não importa esses detalhes, né? Machucou a perna e caiu um monte de estilhaço de madeira no corpo dele, que Mas o médico tirou morreu? e tal. Morreu uma galera, se não me engano, eu anotei aqui, ó. 11 pessoas ficaram gravemente feridas, 4 morreram nos dias seguintes, e Hitler se machucou. Tá? É um fato que ele se machucou, mas ele saiu vivo. É importante deixar claro que quando ele saiu vivo, e aí por favor, coloca aí, as calças dele rasgaram feio, se machucou, entrou vários pedaços de madeira nele, e o médico tirou centenas de pedaços de madeira do corpo dele, o braço ficou machucado e ele pegou a calça e mandou pra esposa. Que ele tava doidão. É mesmo? É a calça dele do Hitler, toda estourada por conta desse atentado. Assim, quando ele mandou pra esposa? Quando o Victor fala em esposa, ele tá falando da Eva Braun, mas ele não era casado com a Eva Braun ainda. Mas ela já era meio que amante dele há muito tempo. Já era uma parada, né? Não é casado, mas mora junto. Tipo isso. Tem algumas fontes um pouco mais questionáveis, mas enfim, isso aí não é, algo muito mais factível que a gente possa, garantir. Falam muito sobre como que o Hitler se sentiu imortal depois desse caso. Falam que ele repetia a frase, eu sou imortal. Mas isso é mais fofoca, o brabo tava loucão mesmo. Cara, mas isso daí a gente eu nunca li isso em lugar nenhum, então eu não sei. Não, isso aí é tipo, não tô te dando garantia, mas é o que dizem, exatamente essa perspectiva de que o cara já tava meio... Agora, uma coisa que de fato aconteceu é que Hitler, isso aconteceu, eles estão querendo me matar. Ele fez um ano e começou a caçar, entre aspas, quem seriam
os perpetradores. Né? E é até interessante, eu citei algumas vezes aqui no programa o Erwin Rommel, né? O general alemão, super famoso, tava ali na Normandia, aquela coisa toda. O Rommel foi convidado para fazer parte desse complô e recusou. Mas ele também não dedurou os caras. Quando o Hitler começou a... Né, quando os nazistas começaram a apertar os caras para revelar toda a operação e tal, chegaram no Rommel. Tipo, ó, esse cara... Aí foram atrás do Rommel. Negócio seguinte, você pode até não ter participado, mas também você não contou. E Hitler gostava de Rommel. Boa parte do oficialato alemão não gostava do Rommel, achava ele muito insubordinado e tal. E Hitler era o cara que apostou muito nele, né? Então deram... Só que o Rommel, ele tinha muita moral na Alemanha. Sim. Até entre o povo. Então eles chegaram pro Rommel e falaram, ó, tu tem duas opções. Ou tu toma esse veneninho aqui, morre e a gente te enterra como herói, tua família vai ter pensão, pipipi, popó, te dá um enterro, né, com honras de estado. Ou... Se você não quiser se matar, a gente vai te executar e vai acabar com a tua memória, com o teu nome, e todo mundo vai saber o que é que você fez. Ele foi lá e se suicidou. Tomou o remedinho e foi de base. Os conspiracionistas... Foi de comes e bebes. Foi arrasta pra cima. O lavou legal. O que aconteceu foi que o Stauffenberg, ele e os colaboracionistas, né? O que aconteceu ali foi que ele... Foram mortos, foram capturados. Ah, me aguenta aqui, viajei. E aí aconteceu que a rapaziada... Por isso tá mijando tanto totalmente. Pô! Água é vida, que eles do nada puxam a moral, tá ligado? Mas enfim, de qualquer forma, o ponto aconteceu esse atentado, poderia ter mudado o rumo do negócio, maneiro, mas o que aconteceu foi que Hitler saiu vivo, só que nesse momento, 44, julho, a guerra já tinha, tipo assim, amigão, é questão tic-tac. É questão de tempo para as coisas realmente não darem certo. E aí, o meu querido Iclis, eu queria que você falasse sobre o Levante de Varsóvia aqui no nosso roteirinho. Antes de falar do Levante de Varsóvia, eu só quero mencionar uma coisa que a gente esqueceu de botar no roteiro, mas só mencionar um passant. Tá. Operação Bagration, que foi inspirada o nome foi inspirado num oficial russo, século XIX, que morreu na Batalha de Borodino contra Napoleão e tal. Essa operação, ela foi planejada pelos soviéticos em 44 para destroçar o grupo de exército centro, principalmente, dos alemães. E eles planejaram para acontecer exatamente o dia 22 de junho de 1944, aniversário do 22 de junho da Operação Barbarossa. Tipo, agora é a nossa vez e vai ser no mesmo dia. Então, assim, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essa operação, porque eu não estudei tanto esse ponto em particular. E também porque a geografia da Operação Bagration é um pouco complicada, assim, um evento de grande escala. Mas, basicamente, o grupo de exércitos centro, que, lembra, é grupo de exércitos, é um monte de exército no grupo, foi praticamente obliterado, assim. Os soviéticos macetaram muito, e aí o que sobrou desses grupos foram para os outros grupos de exército. E aí depois os soviéticos, eles já estavam numa situação confortável, de que tipo, não, beleza, agora o inverno tá chegando, a gente vai ficar mais de boa, acabou, passou ali o inverno, janeiro, fevereiro, nem acabou o inverno ainda, a gente vai para cima, e agora a gente vai tomar Berlim. E nesse meio tempo, acontece o Levante de Varsóvia, que é diferente do Levante do Gueto de Varsóvia de 1943, que é do gueto judeu, aquela coisa toda. Se eu não me engano, tem isso naquele filme Pianista, do Roman Polanski, porque o Roman Polanski viveu no Gueto de Varsóvia. Então, enfim, é um nome polêmico, eu não quero nem falar muito do Polanski, mas... Polanski polêmico. Não, é porque o Polanski... Tô ligado, nos anos 70, lá, estuprou uma menina de 13 anos, fugiu... Não pode nem voltar para os Estados Unidos. Então, é ele que não pode voltar para os Estados Unidos? O Polanski. E aí o que aconteceu foi que o Armia como técnico do Corinthians daqui a pouco. O Armia Krajowa, que era esse grupo de resistência polonesa nacionalista e tal, que estava lutando para libertar a Polônia, aquela coisa toda. Tem uma polêmica em torno desse assunto, porque os poloneses argumentam, e uma historiografia pró-Polônia também argumenta, que os soviéticos teriam mandado mensagens de rádio incentivando o Armia Krajowa a se levantar contra os nazistas em Varsóvia, que eles iam chegar ao auxílio e ajudar eles a derrotar os nazistas em Varsóvia. O exército, isso no contexto da Operação Bagration, aquela coisa toda, o exército soviético chega do outro lado do rio Vístula e não invade. E aí tem um debate em cima disso, por quê? O pessoal fala, Stalin queria deixar que os poloneses se fudessem. Tem gente que fala, não, mas estabelecer uma cabeça de ponte ali naquele momento não era interessante para os soviéticos, então eles têm que pensar no exército deles, têm que pensar no que é interessante para eles, tal. Aí tem gente que fala, não, essa coisa de mandar mensagem de rádio, os poloneses que interpretaram que ia ter ajuda, não foi. Tem uma polêmica gigantesca, eu não vou nem entrar nisso, porque minha leitura sobre o assunto foi pouca, fiquei mais em cima do Norman Davis, que é um historiador que tem uma postura mais pró-Polônia, inclusive. E aí esse levante foi super sangrento.
E durou, eu não lembro se foram, acho que foram 2 meses, não me falha a memória. E só que, como eles não receberam ajuda soviética, eventualmente eles acabaram sendo derrotados pelos alemães. Foi uma disputa super encarniçada, super difícil. E aí os alemães tinham uma política do tipo assim, vocês se levantaram, vocês vieram aí se achando os pica-grossa que iam expulsar da cidade, agora vocês vão ver. Obliteraram praticamente Varsóvia. Tem uma cena pianista, tem até um pôster desse filme Pianista que o personagem do Adrian Brody tá andando no meio dos escombros. Cidade toda destruída. Aquilo ali foi o resultado do Levante. Quando o Levante foi derrotado, a barragem de artilharia que soltaram em Varsóvia foi um negócio absurdo. Então eles destruíram muito a cidade como punição por eles serem se levantados. Os nazistas faziam muito isso. Tem umas imagens que eu fui pra lá, cara. Vê se coloca umas imagens aí da destruição. Uma coisa que os nazistas faziam muito, essas táticas de terror, assim, com quem resistia. Então vamos supor, eles estão ocupando um vilarejo. Um soldado alemão foi morto. Quem foi? Foi um guerrilheiro? Foi um civil? Não sabe. Foda-se. Pega 10 caras dessa vila e mata. Para cada soldado alemão que um guerrilheiro matar, a gente vai matar 10 de vocês. Então não dê guarita pra guerrilheiro, não dê ajuda porque vocês vão se foder. Não. Então eles tinham essa política de matou o nosso, vamos matar 10 de vocês, matar 20, que seja. E no caso de Varsóvia foi uma abordagem parecida, sabe? Do tipo, vocês se levantaram, olha o que a gente vai fazer com a cidade de vocês. Eventualmente Varsóvia foi liberada depois pelo Exército Vermelho, aí o Exército Vermelho acabou ocupando a Polônia, tem toda aquela discussão ali do pós-guerra. E esse evento acabou sendo um tabu no pós-guerra, com a Polônia meio que subserviente à União Soviética, porque era uma história que pegava meio mal, assim, para os soviéticos. Então foi uma história que ficou meio de canto, era meio tabu. Porque no período soviético na Polônia, a memória sobre o conflito ficou mais focada em a gente falar sobre, tipo, a resistência heróica dos poloneses contra os nazistas. Não contra os soviéticos, contra os nazistas. E aí tem essa pausa, depois da Operação Bagration, vem o inverno, os soviéticos têm tempo ali de se preparar, né? E aí chega 45, janeiro e fevereiro, ofensiva para Berlim. Bem, ainda em 44, a gente ainda tá no ano de 44, importante lembrar, vale a pena citar que Roma vai ser libertada, a parte norte aí da Itália que estava ainda pertencendo, que Mussolini governava, vai ser libertada, Mussolini vai ter que fugir e tudo mais. Basicamente Roma e a Itália oficialmente, estão livres, acabou, 1944, em junho. E isso são os aliados atacando, que vieram pelo norte da África, subiram por baixo para Sicília, Itália, libertaram a Itália. Enquanto os nazistas perdiam esse território, você também tinha o território do leste sendo atacado pelos soviéticos. Os soviéticos também estavam indo caçar Hitler. Como eu falei, toda a grande guerra patriótica, que é assim que se chama, a Segunda Guerra Mundial como um todo, lá pelos soviéticos, ela é muito inspiradora. Então não bastava expulsar os nazistas. Ir em Berlim e regaçar o Hitler. A ideia era mais ou menos essa. Então a gente tem 44, começou em 44, 45 também, mas a partir de 44 já tá chegando perto da Alemanha. Tá chegando perto de Berlim, os soviéticos. E aí eles passam, por exemplo, por alguns campos de concentração. E aí eles começam a libertar os campos de concentração. E os nazistas, o Wickles falou isso recentemente, os nazistas falaram, peraí. Se os caras pegarem isso aqui, fudeu, pô. A gente tem um montão de documento provando que a gente é monstro, que a gente pode estar ferrado isso aqui depois. E eles começaram a destruir o que eles conseguiram. Queimando arquivo, implodindo câmeras de gás. Os soviéticos chegaram em Auschwitz, as câmeras estavam todas implodidas no chão, assim. Que é uma coisa que ajudou muito os negacionistas do Holocausto a dizer, prova que tinha câmera aí. Isso aí era outra sala pra outra coisa. É mesmo? Eles fizeram queima de arquivo. Alguns documentos sobreviveram, eles não conseguiram queimar tudo. Tem muito relato, até de gente que participou do Holocausto, não só como vítima, mas como perpetrador que acabou admitindo. Então a gente tem, né, mas infelizmente existe esse negacionismo do Holocausto. Eu recomendo, quem está assistindo, vai no meu canal, Leitura Obriga História, e assiste um filme chamado Negação do Holocausto, David Irving e o Relatório Leuchter. Lá tem um vídeo bem completo sobre esse negócio do negacionismo, né? Não vamos tomar muito tempo da galera aqui. Tá. Muito bem, chegamos em 1945, o ano que vai acabar. Né? Finalmente essa guerra aí, que pra você ver como é que ela é longa, até no episódio ela foi longa, imagina, né? A minha ilusão de que a gente ia fazer isso em 3 horas, né? Ai, que doce ilusão. Jovens. Meia-noite já, morrendo de sono. Mas o Hitler nesse ponto, aí tem muita gente que fala que o ninho da águia, né, que ele tava escondido, ele começa a ficar paranoico. Ele não tava escondido no ninho da águia, é que o ninho da águia era meio que um
não vou dizer resort, mas era um lugar assim que ele ia pra passar uns dias de folga, etc. Tá. Não era um esconderijo, não era um banco. Não, era meio que assim, a cúpula nazista ia lá passar uns dias de folga Tá. e tal. Na verdade, por que você não aproveita e segue esse gancho que acho que dá pra encaixar aqui no roteiro? Fala sobre a ofensiva, né? Invasão em Berlim, né? Como os soviéticos chegaram em Berlim e como que o Hitler... Kurt Cobain, né? Foi de Kurt Cobain. Kurt Cobain. É. Então vamos lá. Então, como eu falei, né? Janeiro e fevereiro os soviéticos começam a ir em direção a Berlim, numa ação devastadora. O Eisenhower, inclusive, depois ele chega para os aliados ocidentais e fala: gente, deixa Berlim para os soviéticos, não adianta ficar correndo atrás disso não. Vamos tomar outros pontos. Eles chegam até ali, a Alemanha, pegam uma ponte de remagem e tal, mas depois eles, deixa para os soviéticos pegarem, eles estão em massa. Cara, a invasão de Berlim, os soviéticos tinham mobilizado cerca de 2,5 milhões de pessoas. Porra. Sabe, a quantidade absurda de tanque, de artilharia, quantidade de peças de tiro de artilharia que eles deram na cidade, assim, foi um negócio bem brutal. Mas ela foi bombardeada antes ou não? Deram uma maciada com artilharia. Tá. Isso é uma prática realmente comum em invasões desse tipo, né?